No ar, o Observatório do Terceiro Setor, que traz a você as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. Em nosso programa, você pode acompanhar o trabalho das entidades e conhecer os personagens que constroem uma nova proposta de cidadania e cooperação entre sociedade, pessoas, governo e iniciativa privada. O Observatório do Terceiro Setor está começando. E no programa de hoje vamos receber a Leda Thanos Fonseca, diretora executiva da Make-A-Wish desde 2008, quando a ONG chegou ao Brasil. A Leda é enfermeira de formação e na Make-A-Wish colabora para levar às crianças e suas famílias esperança, força, alegria e, principalmente, devolver a essas crianças a sua infância perdida para a doença. Tudo bem, Leda? Bem, obrigada. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E muito obrigada pelo convite. Como é que prazer começou estar isso? aqui. O prazer é todo nosso. Quando começou essa história da Make-A-Wish aqui no Brasil? Essa história no Brasil começou muito antes de 2008, quando conhecemos a Make-A-Wish fora do Brasil, o trabalho que era desenvolvido lá, e nos encantamos pelo projeto. Foi um processo longo de avaliação, o critério de afiliação dos países à Make-A-Wish Internacional é bastante rigoroso e, finalmente, 3 anos depois de muita luta, é que nós conseguimos, então, a filiação do Brasil para a Make-A-Wish Internacional. Quais foram os pré-requisitos necessários para você criar a Make-A-Wish aqui no Brasil? O primeiro deles é a legislação, que tem a legislação que proteja a criança e o adolescente, e depois um estudo de demanda, condições de atendimento de crianças com doenças graves, e também a aceitação da comunidade, principalmente a comunidade médica e os pais das crianças, para que os sonhos dessas crianças possam se tornar realidade. Como foi a criação do grupo de trabalho dos profissionais e voluntários? Começou um pouco como uma atividade familiar quase, porque as pessoas, amigos e parentes iam conhecendo o processo, principalmente amigos muito próximos, e foram se encantando pela causa. Como ela é uma causa muito cativante, muito rapidamente ela se espalhou. Então, no final de 2009, nós já tínhamos realizado mais de 50 sonhos, o que é quase um recorde dentro da Make-A-Wish para o primeiro ano de existência, mas começou com esse carinho das pessoas pela causa. A causa chama pelo coração. Qual é o critério que vocês utilizam para escolher as crianças? Nós temos 2 critérios de elegibilidade. Idade, crianças de 3 a 18 anos, que é a faixa etária que fica comprovado onde a criança ainda consegue reagir ao seu processo de doença e quando ela ainda acredita em sonhos. Depois disso, ela já perde muito dessa crença nos sonhos, e acreditar nos sonhos é muito importante. E o outro critério de elegibilidade é uma doença que coloque a vida dela em risco, não necessariamente uma doença terminal. Qualquer doença que coloque de alguma forma a vida dela em risco, que traga um risco de vida. Como é que, você já explicou a escolha, como é que se faz para a criança ou a família escrever a criança na Make-A-Wish? Os pais, a própria criança ou alguém da equipe médica nos envia uma carta ou um telefonema ou um e-mail. Nós temos o e-mail contato@makeawish.org.br com as informações sobre essa criança. Isso passa pelo crivo do médico da criança, que é o que a gente chama de atestado de elegibilidade, e a partir daí, então, o sonho começa a ser planejado pela equipe de voluntários. Onde você encontra os médicos mais facilitadores aqui para realizar o sonho dessas crianças? Olha, nunca tivemos problemas de barreira com equipes médicas, mas hoje a maior população atingida pela Make-A-Wish Brasil aqui em São Paulo é o Instituto de Oncologia Pediátrica, seguido de outros grandes hospitais, né? O Instituto de Oncologia Pediátrica ligado ao GRAAC, à Unifesp.
o Hospital São Paulo, e em Campinas, o Instituto Boldrini. Mas hoje os médicos são grandes facilitadores desse processo para nós. E na rede pública? Esses hospitais são públicos, né? Esses hospitais são públicos. Nós sempre tivemos alguma preocupação com crianças que não estão hospitalizadas, aquelas que não estão ligadas diretamente a um hospital. E há mais ou menos de um ano para cá, que a nossa causa ficou bem mais conhecida, as associações, como, por exemplo, de doenças genéticas raras, de apoio à criança com leucemia, essas associações têm vindo até nós com cartas e com histórias de crianças. Então, de alguma forma, hoje a gente já consegue atingir uma população infantil doente, mas não necessariamente ligada a um grande hospital. Ou seja, atingir também a população de baixa renda. Atinge, sim, mas isso não é um critério de elegibilidade. Qualquer criança de 3 a 18 anos com uma doença grave tem o direito de sonhar. Tem o direito de sonhar. Quando começou esse trabalho nos Estados Unidos, você falou, eu vou levar isso para o Brasil. O que cativou você lá? A Make-A-Wish começou nos Estados Unidos em 1980, com a realização de um sonho que mudou radicalmente a vida daquela criança, né? E naquele dia da realização daquele sonho, o resultado da realização daquele sonho mostrou o quanto é importante esse momento de alegria na vida dessas crianças. Esse gesto transformador, muito mais do que a entrega de um sonho, o gesto transformador. E aí nasce a causa. O que cativa? A história das crianças, o sorriso das crianças no momento da realização dos sonhos, o depoimento das famílias, isso é o que cativa. Na escolha é um grupo multidisciplinar que define qual a criança que terá seu sonho atendido? Como é que é feito isso? Não, as crianças inscritas automaticamente são crianças elegíveis para realizar o sonho. Se ela obedece os 2 critérios de elegibilidade, ela, por um tempo, ela vai ficando, né, nessa espera, eu diria expectativa, mas de qualquer maneira ela tem seu sonho realizado. Não existe, depois de inscrito, não existe uma seleção, você sim, você não. Inscrito é uma criança elegível. Vamos para o intervalo, mas antes assista a um sonho realizado pela Make-A-Wish. People passing by, see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Everybody gotta save it to yourself. Make the kuleana pono for help the island. When you make the kuleana, pono, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going what happened. You just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Conosco a Leda Fonseca da Make-A-Wish.
Leda, muitos sonhos das crianças e adolescentes já foram realizados aqui no Brasil? Pela Muitos, Make-A-Wish? felizmente. Em 4 anos e meio de existência, nós já realizamos mais de 500 sonhos. Nossa, 500 sonhos. Mais de 500. E que estão à margem de uns 30 sonhos, 40 sonhos por mês? Isso, mais ou menos isso. Se fizermos uma média linear, seria mais ou menos isso. Impressionante. Isso é muito bom. E cada sonho desses realizado é uma história de magia. Como eu falei, muito mais do que a entrega de alguma coisa, é uma experiência transformadora. Então, são mais de 500 experiências transformadoras no decorrer desse tempo. O número de voluntários é grande? Hoje nós temos mais de 300 voluntários, não necessariamente diretamente atuando com sonhos, temos voluntários em outras áreas, mas hoje temos um envolvimento muito grande das empresas. Nos seus programas de responsabilidade social hoje, a causa chama bastante a atenção de colaboradores e as pessoas se voluntariam. Então, hoje nós temos mais de 200 voluntários ligados a empresas, a grandes empresas, que nós chamamos de um projeto corporativo de voluntariado. Do que vive a Make-A-Wish, do ponto de vista financeiro? A Make-A-Wish vive de doações, como toda instituição do terceiro setor. Nós temos um grande evento anual, uma tradição já, que acontece justamente para arrecadar fundos para a Make-A-Wish. Acontece no 2º semestre e isso mantém a estrutura da Make-A-Wish e a realização de sonhos também. E também doadores individuais, doadores corporativos e os colaboradores de sonhos. Então, algo que para nós hoje é muito satisfatório e gratificante é perceber que todo sonho tem a participação de um colaborador. Então, seja com produtos, seja com serviços, nós temos hoje colaboradores que doam principalmente para sonhos. Isso é muito importante, Muito né? importante. O trabalho da Make-A-Wish. Muito importante. Me diga, o grupo de profissionais que trabalham na Make-A-Wish é significativo? Não. A Make-A-Wish Internacional tem uma política muito rigorosa com relação aos custos operacionais do programa. Então, 85% no mínimo de tudo que é arrecadado deve ser direcionado para a realização de sonhos. Então, hoje a nossa estrutura administrativa, a nossa capacidade administrativa, ela não é muito grande, ela é do tamanho que tem que ser para fazer essa máquina funcionar. Não temos gorduras, digamos assim. Então, hoje nós temos uma estrutura bastante enxuta, mas que, por enquanto, mantém a estrutura funcionando. Mas a Make-A-Wish não sonha crescer? É um sonho crescer, sem dúvida nenhuma. E hoje é importantíssimo esse crescimento, porque a Make-A-Wish Brasil cresceu muito. Aos olhos do mundo, nós somos assim bastante ousados, né? Dos outros 50 países, nós somos muito ousados. Mas, na verdade, a gente só supriu uma demanda que chegou. Então, existe sim um projeto de reestruturação, de realinhamento, de planejamento necessário em toda empresa que cresce muito e muito rápido, né? E é esse processo que a gente está vivendo hoje, de reestruturação. Dos 500 sonhos realizados pela Make-A-Wish, qual aqueles que mais tocaram você? Essa pergunta é interessante, porque todos tocam muito. Mas os sonhos de experiências especiais, que envolvem muito a questão do sonhar mesmo, aquele sonho que a gente diz que vem do coração, esses são muito tocantes. Então, o sonho da Bruna, que queria montar um cavalo branco chamado Anjo, para mim é um sonho muito especial. E a Bruna é uma garotinha que tinha muitas dores, ela tem uma doença que provoca muitas dores, ela passa grande parte em cadeira de rodas, não por incapacidade física, mas em função da dor, e da capacidade funcional, né? E ela, quando monta o cavalo branco chamado Anjo, ela diz que é como se ela voasse. Isso é uma experiência transformadora, por isso o sonho da Bruna me toca tanto. Interessante. Esse sonho da Bruna, do cavalo, me leva a novamente perguntar para você. Você acha que a Make-A-Wish é um cavalo branco que fica caminhando entre as nuvens no Brasil para realizar sonhos de crianças que têm pouco tempo de vida?
Eu acredito que sim. Eu não diria que nós somos papais noéis e nem só fadas madrinhas. Mas esse simbolismo do sonho, de que o tempo todo a gente está fazendo com que a imaginação dessas crianças se desvie do foco da doença e as leve a cavalgar cada dia num cavalo branco chamado anjo, isso eu acho que sim, é verdade. Já teve algum Acontece. caso em que a realização de um sonho auxiliou na cura de uma doença da criança? Eu não diria na cura, eu acho que é ousado a gente falar sobre cura, mas numa mudança de comportamento e de reação frente à doença, sim. Na verdade, melhorar a qualidade de vida da criança. Exatamente. Mas já temos um caso, que vivemos esse caso, de 3 recidivas já, e o garoto continua lutando contra a doença, tocando o instrumento que ele ganhou, que era a realização do sonho dele, um violoncelo. Ele ganhou o violoncelo e ele se dedica hoje à música, e ele realizou o sonho dele no início de 2009. E ele continua aí firme e forte lutando contra a doença. O caso do Carlos para nós é um caso de sucesso. Vamos a um breve intervalo, mas antes assista mais um sonho realizado pela Make-A-Wish. Is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. No intervalo a gente conversava e você continuava contando alguns casos que eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador. Você falava da Bruna, né, do cavalo, e tem uma outra Bruna que compete também, não é isso? Exatamente. A Bruna, como eu comentei anteriormente, ela tinha muitas dores e não conseguia cavalgar, não conseguia andar sequer. E hoje a Bruna é uma saltadora. Ela compete em provas de salto com o anjo e nesse momento ela diz que ela voa. Ela não anda, ela voa. É como se ela realmente tivesse cumprido o sonho dela. E o que é muito interessante, a Bruna era uma garota que tinha parado de sonhar. E ela diz que quando realizou o sonho dela, ela conseguiu forças para continuar sonhando e acreditando nos sonhos. E a outra Bruna, coincidentemente, é uma outra Bruna, como eu comentei com você, foi um sonho realizado pelos voluntários de Campinas, e a Bruna sonhava ter um cavalo chamado Sonhadora, uma égua chamada Sonhadora, que ela já tinha tido quando criança e por ocasião da doença, eles precisaram abrir mão disso, a família,
E ela ganhou a sonhadora. E hoje a Bruna compete a prova de tambor com a sonhadora. O treinador dela diz que a sonhadora hoje se chama realidade, depois do sonho dela realizado. Você trata de sonhos na Make-A-Wish, mas tem também de tratar de realidade. Quais são as principais carências que a Make-A-Wish precisa solucionar? Eu acredito que hoje a Make-A-Wish vive a mesma realidade que todas as instituições do terceiro setor no Brasil. O primeiro passo é a questão da credibilidade, né? Nós temos aí uma história não muito satisfatória de instituições do terceiro setor, infelizmente, mas eu acredito que essa imagem tenha sido resgatada, esteja sendo aos poucos resgatada por instituições sérias. Então essa eu acho que é uma dificuldade que existe para toda e qualquer instituição do terceiro setor. Passar credibilidade, passar a seriedade e a importância do trabalho desenvolvido nessa área. E as outras advêm disso, né? Então as portas que poderiam se abrir e não se abrem em função de, mas é uma ONG? Será que eu posso confiar numa ONG? Então eu acho que hoje existe um movimento de todas as instituições em mostrar essa seriedade, essa senioridade no que faz, quebrando um pouco esse estigma de que uma instituição do terceiro setor não é uma instituição séria. Você sabe que existe um grupo de trabalho formado por representantes do governo e do terceiro setor para se criar um marco regulatório. Me parece que isso seria uma resposta para essa preocupação sua a respeito da credibilidade das entidades que atuam no terceiro setor. Sem dúvida nenhuma seria uma resposta. E seria interessante, porque aí daria uma resposta também para a sociedade, né? Com certeza. E diante dessa imagem, eu vi que é uma preocupação sua a respeito de uma parte do terceiro setor que não funciona, digamos, adequadamente. Isso dificulta a atuação da Make-A-Wish? Você sentiu alguma resistência, por exemplo, em relação a doadores? Diretamente não, indiretamente sim. Pessoas que na sua história de colaboradores, parceiros ou patrocinadores tiveram experiências não muito boas, não muito agradáveis. Então esses caminhos são um pouco mais longos de serem percorridos. Mas basta ver, como eu te disse, né, depois o sorriso de uma criança para que ele perceba que realmente a missão foi cumprida. E uma coisa muito importante na Make-A-Wish, que eu acho que é importante colocar, é que aquilo que se doa é visível. Se você doar um dia de um cavalo branco chamado Anjo, o cavalo branco chamado Anjo está lá. Não existe dúvidas de que aquilo que foi doado foi utilizado para aquele sonho. Isso é muito palpável. Isso é visível. Qual é a sua esperança? Que reivindicações você faria olhando o Make-A-Wish na próxima década? Na verdade, seria mais uma visão, né? Que a Make-A-Wish, nesse período, seja reconhecida pela seriedade do trabalho, pela maturidade no que faz em todo o território nacional. Realizando sonhos de crianças de todo o território nacional. Crescendo. Crescendo. E realizando sonhos de crianças e adolescentes. Você falou de histórias de crianças, eu gostaria de voltar para elas. Você falou da Bruna, das duas Brunas. Outras histórias de sonhos realizados pela Make-A-Wish sensibilizaram muito você? Muito. Uma garotinha também da equipe de Campinas, a Luísa, que o sonho dela era comer peixe olhando para o mar. Isso é muito tocante. Quantas vezes a gente vai ao mar, come peixe, toma lá o chopp da gente, toma um guaraná, vira as costas e vai embora. E não olha para aquele mar. Então eu digo que esses sonhos que nós temos de crianças que querem ver o mar, que querem comer peixe olhando para o mar, que eles façam com que a gente olhe para o mar de uma outra forma. Que o sabor do peixe é outro. Né? E o caso da Luísa é um sonho que nos remete a isso também. Um ensinamento para nós adultos, né? Que às vezes desconhecemos a beleza da natureza, né? Ou esquecemos, né? Passamos tão rápido por ela que nem nos lembramos dela. É esse estresse que leva a gente a não perceber que a beleza da vida está na simplicidade, também é um dado que os sonhos das crianças nos traz, né? Sem dúvida nenhuma.
um sonho de brincar na areia da praia, né? É uma coisa tão simples, né? E é o sonho de uma criança, é aquilo que faz o coração dela bater mais forte. Você voltou a ser um pouco criança? A cada sonho. A cada sonho. A gente volta a sonhar a cada sonho realizado. Quando vocês conversam para aceitar mais voluntários, que critérios você estabelece? A pessoa tem que ser sonhadora, ser lúdica. O que ela precisa ser? O que é necessário para ser voluntário da Make-A-Wish? Na verdade, para ser voluntário da Make-A-Wish, a primeira coisa que tem que acontecer é a pessoa saber que ali, no fim da linha de produção, tem uma criança que tem o tempo contado. Então, isso envolve responsabilidade e compromisso. E depois, aí sim, né? Aí a capacidade da pessoa de entender que o sonho não é só a entrega de um produto, que tem que ser uma experiência transformadora, e através disso a pessoa voltar a sonhar junto com as crianças. A descoberta do verdadeiro sonho da criança está diretamente ligada com a habilidade de comunicação desse voluntário. Para fechar nossa entrevista, você deixe o seu endereço para contato, quem deseja ser voluntário, doador, colaborar com esse excelente trabalho que você realiza na Make-A-Wish. Então, nosso e-mail de contato é o contato@makeawish.org.br. Os telefones de contato são 11 5081 3601, 11 5081 3598, e através do nosso site as informações estão sempre ali de como doar e como participar. Agora vamos conhecer mais um personagem do terceiro setor. Leda, muito obrigado pela sua entrevista. E chegamos mais ao final de uma edição do Observatório do Terceiro Setor, um programa que trata dos assuntos ligados ao terceiro setor. Espero você aqui, toda semana, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Até a próxima.